Dia amanhecia em Nova York. O céu, de um azul intenso, refletia nos imensos arranha-céus da cidade. O ritmo frenético da metrópole se desenrolava como qualquer outra manhã. Buzinas, passos apressados, executivos ao telefone, crianças a caminho da escola. Mas naquele dia, algo pairava no ar. Uma tensão invisível, uma calma inquietante. Ninguém poderia imaginar que em poucos minutos o mundo testemunharia um dos eventos mais chocantes da história. Naquele exato momento, 4 aviões comerciais já estavam no ar. Eram voos comuns, de passageiros comuns. Mas em suas cabines, algo incomum estava prestes a acontecer. O relógio marcava 8h46 da manhã quando o impossível aconteceu. Um Boeing 767 da American Airlines se chocou violentamente contra a torre norte do World Trade Center. O impacto foi sentido em toda a cidade e, em segundos, uma nuvem de fogo e fumaça tomou o céu de Nova York. O mundo estava em choque, mas esse era apenas o começo. Em poucos minutos, outro avião atingiria a Torre Sul. O pânico tomaria conta da nação. O caos estava apenas começando. Naquela manhã de 11 de setembro de 2001, o dia começava como qualquer outro. O trânsito nas ruas de Nova York fluía, cafés lotados serviam clientes apressados e os primeiros funcionários chegavam ao World Trade Center. Dentro dos arranha-céus, milhares de trabalhadores se preparavam para mais um dia comum. Enquanto isso, 4 voos comerciais decolavam quase simultaneamente. O voo 11 da American Airlines saiu de Boston às 7h59. O voo 175 decolou logo depois, seguido pelo voo 77 e pelo voo 93. Mas em poucos minutos tudo mudaria. Às 8h14, os sequestradores assumiram o controle do voo 11. Às 8h24, uma mensagem captada por engano alertaria os controladores. Temos alguns aviões. Fiquem quietos e estarão seguros. O terror estava a caminho. Às 8h46 da manhã, enquanto Nova York seguia com sua rotina, um som ensurdecedor rompeu a tranquilidade. Um Boeing 767 da American Airlines, o voo 11, cruzava o céu a mais de 700 km por hora. Em um instante, o avião se chocou contra a torre norte do World Trade Center, entre os andares 93 e 99. A colisão destruiu escadas e elevadores, prendendo centenas de pessoas acima do impacto. O fogo se espalhou rapidamente, alimentado pelo combustível do avião. Do lado de fora, as pessoas olhavam para cima, incrédulos. Repórteres tentavam entender o que havia acontecido. Seria um acidente? Uma falha mecânica? As primeiras chamadas de emergência inundaram as centrais telefônicas. Bombeiros e policiais corriam para o local sem imaginar o que estavam prestes a enfrentar. Canais de televisão interromperam suas programações. O mundo começava a perceber que algo impensável estava acontecendo. Às 8h50, a notícia já estava sendo transmitida ao vivo para milhões de pessoas. O World Trade Center estava em chamas. Mas enquanto a nação assistia horrorizada, outro avião já estava prestes a cumprir sua missão mortal. Às 9h03 da manhã, enquanto o mundo ainda tentava entender o que havia acontecido, um novo rugido rasgou os céus. O voo 175 da United Airlines, um Boeing 767, voava baixo sobre Nova York. Em um instante, diante de milhões de telespectadores, o impensável aconteceu novamente. O impacto entre os andares 77 e 85 foi devastador. O choque criou uma bola de fogo massiva, espalhando destroços por toda Manhattan. Não havia mais dúvidas. Os Estados Unidos estavam sob ataque. Dentro das torres, o desespero era absoluto. Pessoas presas acima dos andares atingidos ligavam para seus entes queridos, deixando mensagens de despedida. Alguns, sem opção, tomaram
A decisão mais angustiante. Pularam das janelas, caindo em direção ao chão. O horror era indescritível. Enquanto isso, no Pentágono, às 9h37, o voo 77 da American Airlines colidiu com o prédio, abrindo uma cratera em uma de suas laterais. A capital americana agora também era alvo. O caos se espalhava. Último avião sequestrado, o voo 93 da United Airlines, ainda estava no ar. Mas seus passageiros, ao tomarem conhecimento dos ataques em Nova York e Washington, decidiram agir. Em uma ação heróica, tentaram retomar o controle da aeronave, forçando os sequestradores a derrubá-la em um campo na Pensilvânia às 10h03. O destino original, provavelmente o Capitólio ou a Casa Branca. Às 9h59, a torre sul do World Trade Center começou a ruir. Em apenas 10 segundos, 415 metros de aço e concreto desmoronaram, soterrando centenas de pessoas e cobrindo Manhattan com uma nuvem de poeira sufocante. Às 10h28, a Torre Norte também cedeu, colapsando de forma semelhante. Nova York foi tomada pelo silêncio. Apenas sirenes e gritos de socorro podiam ser ouvidos. O mundo assistia, paralisado. O dia mais sombrio da história americana chegava ao seu ápice, mas as consequências estavam apenas começando. Se você está acompanhando essa história e quer ter acesso a mais conteúdos impactantes como este, inscreva-se no canal e ative as notificações. Dessa forma, você nos ajuda a trazer mais narrativas e investigações aprofundadas. O mundo estava em choque, mas no meio do terror, o mundo se uniu. Solidariedade e heroísmo emergiram das cinzas daquele dia sombrio. Os atentados de 11 de setembro mudaram o mundo para sempre. Nos dias seguintes, os Estados Unidos declararam guerra ao terrorismo. O Congresso aprovou o Ato Patriota, concedendo poderes ampliados ao governo para monitoramento e segurança. O Afeganistão foi invadido, dando início a um conflito que duraria 2 décadas. No entanto, o impacto foi além da política. O mundo passou a viver sob medidas de segurança rigorosas. Viajantes enfrentavam novas restrições em aeroportos e a sensação de vulnerabilidade persistia. A reconstrução de Nova York começou. Um memorial foi erguido no local onde antes estavam as Torres Gêmeas. Familiares das vítimas ainda buscam respostas e justiça. A memória daqueles que perderam suas vidas continua viva. 2 décadas depois, o 11 de setembro continua sendo um dos eventos mais marcantes da história moderna. Uma lembrança dolorosa da fragilidade da paz e da força do espírito humano diante da adversidade.